Primeiramente, perdão, tá? Pelo que, Tiagão? Por isso aqui. Família, o que é isso aqui? Tiraram isso da onde, gente? O que é isso? O que foi, Tiagão? Douglas Costa, o que é isso? Que absurdo é esse? Meu Deus do céu. Eu me complico aqui quando eu tento falar uma palavra difícil, mas deixa eu contextualizar. Meu aniversário foi na quinta-feira, dia 18. Completei 34 anos. Fui comemorar o meu aniversário ontem. Como é que a gente vai comemorar o aniversário com a minha princesa de 3 anos? Levei ela no circo pela primeira vez. Muito bom, por sinal, família. Olha só, levei minha filha no circo. Se o Vasco ganhar hoje, ó, tu trata de levar teu filho e tua filha no circo também. Em dia de jogos decisivos, tá? Por exemplo, na Copa do Brasil. Pô, Thiagão, que loucura, não tem circo na minha cidade. Dá teu jeito. Dá teu jeito, a gente tem que pegar tudo. Levei minha filha no circo ontem, pela primeira vez o Vasco ganha hoje. Pegou a parada? Mas deixa eu seguir aqui. E aí desliguei o telefone. Não peguei no telefone. Quando eu cheguei em casa para preparar aqui esse vídeo pré-jogo, para sair às 7 da manhã, Douglas Costa lá em cima, sendo cogitado no Vasco. Família, não estou aqui criticando quem deu a informação, quem levantou essa possibilidade. Tenho certeza que a diretoria, mas de forma nenhuma comentou esse nome, até porque rescindiu agora com o Alex Teixeira, né? Para muitos, um ex-jogador, e a verdade estava parado, vai contratar um outro ex-jogador. Família, o cara lá no Grêmio, ele queria casar no dia de jogo do Grêmio, o Grêmio brigando para não cair. Ah, mas vai, Thiago, ele trabalhou com o Dini, não interessa, o Dini vai fazer essa merda. Pelo amor de Deus, gente. Que Douglas Costa? Ah, meu Deus. Haja paciência. Beleza, tô nervoso. Uma decisão hoje, a rodada ajudou. Deixa eu começar esse vídeo direito. Né? Fui mal educado, não te dei bom dia. Vamos lá. Respira. Agora vai. Ai, meu Vascão, é hoje, meu Vascão. Bom dia. Um excelente domingão. Um dia abençoado para todos nós. Vamos resenhar, porque hoje é dia de vencer. Hoje é dia de Vasco. Vamos! Deixa eu te contar uma parada. Cara, um outro dia, eu não sei se ele me acompanha aqui, se ele chegou aqui no canal pelo vídeo aí que eu fiz do Arrascaeta ali com o Coutinho, me mandando mensagem. Teve um flamenguista me mandando mensagem. Pô, se não bastasse o vascaíno que não gosta das minhas opiniões me criticando, eu tenho que aturar flamenguista me mandando mensagem. Ô filho de rapariga, coitada da minha mãe, tem nada a ver com isso. Olha isso, meu Deus do céu. Onde tá a cabeça desse povo? É mole não. Mas vamos lá, família, vamos focar aqui nesse jogo, vamos debater aqui a provável escalação do Vasco, a provável escalação do Flamengo. Quero trazer aqui um corte rápido de não sei se é jornalista, torcedor, é um canal bem grande no YouTube, falando um detalhe interessante, né, pra gente trazer aqui pro nosso contexto em relação ao Flamengo, pra gente falar um pouco do trabalho do Fernando Diniz. Muito interessante o pensamento que eu vou compartilhar aqui com vocês, além de falar também um pouco da rodada, na verdade dos jogos de ontem, né, assim, mais uma, não dá pra falar rodada porque tem algumas partidas hoje, né, por exemplo, o Juventude e o Santos, né? O Santos também joga Juventude e o Santos também jogam hoje, é isso. Mas os resultados de ontem, perfeitos, perfeitos. Claro, o Vasco tem que vencer. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o nosso vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E rapidamente também vou deixar aqui o nosso cupom da Golcase, Família Vasco, tá aqui o QR Code, e eu tô deixando também o site aqui no primeiro comentário fixado. Família, entra aqui na Golcase e utiliza o nosso cupom, vai estar fortalecendo demais aqui o trabalho do Thiagão. Lá você pode personalizar sua capinha para celular, pode comprar a garrafa térmica que você pode utilizar no seu dia a dia, para academia, tem bolsa, tem mochila, tem de tudo na Golcase. Se você não conhece a Golcase, entra aqui pelo QR Code ou pelo site. Eu tenho certeza que você vai sair com alguma coisa. Você pode presentear aí um familiar, namorada, marido, esposa, filho, filha. Tá chegando também o dia das crianças. Fecha com a Golcase e utiliza aqui o nosso cupom. Vai estar ajudando demais. Ô, Thiago, vamos seguir a nossa resenha e comentar um pouco sobre os jogos de ontem, né, família? Aqui tá um resultado que me surpreendeu quando eu vi. Quando eu cheguei em casa, eu falei, o quê? Cara, o Flucê tá comendo amendoim. Flucê conseguiu, né, ganhar do Vitória. Não sei se jogou com time reserva, também não acompanhei. Mas eu já estava pensando no pior aqui, tá? Porque o Fluminense poupou todo mundo, né, contra o Corinthians, acabou perdendo em casa, eu já estava pensando no pior. E o Vitória, no seu último jogo em casa, contra o Galo, ganhou de 1-0. Então eu falei, cara, a Vitória vai ganhar, vai ultrapassar a gente. E perdeu. Um resultado bem legal aqui também, né? O Ceará, jogando em casa, empatou. Resultado excelente, né?
Poderia ser também uma derrota, mas se você parar para pensar que o Bahia é o nosso próximo adversário e também já está um tempo sem ganhar, então a fase ruim continua e o Vasco tem que ganhar deles, né, na próxima rodada, aí, quer dizer, é um jogo atrasado, né? Botafogo também ganhou do Galo, um excelente resultado. E deixa eu me aprofundar um pouco mais aqui em relação ao Galo, porque assim, né, eu coloco muito na conta dos jogadores do Vasco, né, essa situação que a gente está vivendo. Porque eu sei que muita gente critica a gestão, as contratações e tudo mais, que eu concordo, né? Várias contratações aí que não tem cabimento nenhum. Davi, Maxime, Lloyd, entre outros, tá? Mas eu falo que esse time não deveria estar ali. Não deveria estar ali. E tem alguns jogos que comprovam isso. Olha o empate da maneira que foi contra o Ceará. Isso é absurdo. Olha a maneira que o Vasco empatou com o Grêmio. Perdendo várias oportunidades. O juiz prejudicou lá no lance do David também. Então você coloca aí mais 4 pontos. Olha a forma que o Vasco empatou com o Internacional. Sei que sofreu o segundo tempo inteiro, mas estava sustentando, estava segurando. Assim como foi, né, lá com o Paiva, que o Paiva ganhou por 2-1, foi nessa pegada, sofrendo, sendo marretado, foi lá 2-1 a gente. O Vasco ia sair vitorioso daquele jogo, se não fosse a arbitragem e também o Diniz. E o que aconteceu aqui com o Galo, aconteceu com a gente também, né, contra o Vitória. Assim, numa situação pior, porque o Botafogo é superior ao Vitória, mas, né, a gente tem um entendimento que o Galo também tem mais qualidade que o nosso time. Então acaba ali dando a mesma coisa. E o Galo perdeu para o Botafogo com um jogador a menos. Então assim, deixa eu ver aqui o ponto. Olha o time do Galo ontem. Olha o time: Júnior Alonso, Vitor Hugo, Lianco, Alan Franco, Fausto Vera, Natanael, Caio Paulista, Igor Gomes, Renier e Hulk. Poupou aqui vários jogadores, mas mesmo assim, né, não pode perder para um time que está com um a menos, assim como o Vasco. E esse Galo, família vascaína, tá um mês sem ganhar, segundo aqui o Vene Casagrande. A última vitória do Galo foi no dia 21 de agosto. Então assim, é o que eu falo, né? É uma responsabilidade hoje que eu jogo dentro de campo. Dentro de campo, porque a gestão não trabalhou de uma forma para colocar esse time na parte de cima da tabela. Não, o Vasco não tem time para isso, né? Mas montou um time para não sofrer desse jeito, tá? Então, para aquela galera que fala, a pior gestão do Brasil, é isso e aquilo, olha o Galo. Os mecenas lá, o Rubens Menin, é a pior gestão da história? É a pior gestão do Brasil? Um cara com papel colorido pra caramba? Não, não é. Montou um time que não deveria estar passando por essa situação no Campeonato Brasileiro? Sim, mas está passando. Um mês sem ganhar, tomando porrada de time com um a menos. É isso que eu tento passar aqui para vocês em alguns momentos. Eu sei que é difícil suportar, porque a gente vem aí de longos anos, né, com cheio. Mas é aquilo, uma fase chata que eu tenho aqui. Futebol não é nada fácil. Eu vejo muita gente tratando a situação do Vasco como uma moleza. Qualquer um aí pode dar jeito. E não é a realidade, né? E não é a realidade. Falar nisso, né, só para pegar esse ponto, jogadores do Vasco hoje, né, eles têm que pesar isso também. Tem que pesar isso também. Pedrinho merece muito uma vitória sobre o Flamengo hoje. Então, situação difícil aqui do Galo. E o Palmeiras, né, que bateu o Fortaleza por 4-1. Então, olha a sequência do Vasco, né? O Palmeiras, mesmo poupando aqui um ou outro, conseguiu dar de 4 no Fortaleza. Claro, entendo que o Vasco é mais qualificado e vai dificultar mais esse jogo. Dessa forma, o Galo permaneceu com 25, o Ceará com 28, então o Vasco ganhando hoje, o Vasco se aproxima. Vitória permaneceu, como eu disse, ainda tem Juventude hoje. Santos que podem ultrapassar o Vasco em caso de vitória, né? O Santos em caso de empate e o Vasco perdendo a partida, ele pode ultrapassar. Repito, não posso falar rodado que ainda vai fechar. Não sei se tem jogo na segunda, né? Mas deve fechar nesse domingo. Mas excelente os resultados de ontem. Excelente. Agora é o Vasco pontuar. Deveria estar com mais 2 pontos nesse momento. Ganhando, né? Deixou escapar a vitória contra o Ceará. E hoje tem que pontuar. Hoje tem que pontuar para a gente se manter ali, né, entre os melhores do retorno, família vascaína. Vamos seguir a nossa resenha e focar no jogo de hoje. E quero começar trazendo esse torcedor do Flamengo, falando da possibilidade de uma mudança do Flamengo no comando de ataque, porque o Felipe Diniz está observando, analisando. Na verdade, ele conhece o estilo do Fernando Diniz e, nesse sentido, ele pode promover uma mudança no time titular, por entender as características do time do Fernando Diniz. Olha só. Ataque de centroavante do Flamengo, Pedro Queixada tá lá. Essa deve ser a escalação do Flamengo. Há quem diga internamente que ele pode até entrar com o Bruno Henrique no lugar do Pedro, além de dar uma segurada no Pedro. Eu sei, tem os quatro dias de descanso até o próximo jogo, aquela coisa toda que a gente já conversou, mas tem a pressão que o Bruno Henrique impõe ali sem a bola. O Fernando Diniz, ele gosta de sair construindo desde lá de trás, com aquele toquinho de bola, aquela coisa toda. Então tem a possibilidade, tá, começar com o Pedro, com o Bruno Henrique, para ter maior essa pressão para recuperar a bola no campo adversário, beleza?
O Vasco, por incrível que pareça, é a equipe visitante que mais fez gols no Campeonato Brasileiro, viu? São 18 gols marcados pelo Vasco, o Flamengo fez 15, se não me falha a memória. Então tem 3 gols a mais que o Flamengo como visitante. Tudo bem que, se você for pegar o saldo de gols, o Flamengo toma praticamente não toma gols, né? O Vasco já toma um caminhão de gols, então ao mesmo tempo que faz gols, é uma equipe que toma muitos gols, né? E também inflado por aquela goleada que eles tiveram fora de casa contra o Santos, que foi 6-0, o Santos não jogou nada, né? Então tem toda essa situação também, mas há de ser alertado isso, sem soberba, é clássico, sem toquinho de letra, tem que ir pra cima, gol, 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 buscar o gol o tempo inteiro pro Flamengo conseguir essa vitória. Eu vou chegar lá. Antes, eu quero destacar aqui com vocês uma estatística que me surpreendeu, tá? Me surpreendeu. Tá aqui, ó. Jogadores com mais desarmes no campo de ataque no Brasileirão 2025. O Nuno tá aqui com 12 desarmes. Né? Assim, um jogador que a gente pode destacar o Nuno mais pela parte técnica do que física, né? O Nuno não é um ponta agudo, o Nuno é um ponta armador, é um ponta construtor, né? E mesmo assim é um cara que desarmou 12 vezes, por exemplo, o Ademir já é, né? O Ademir já é um cara mais rápido que ele, para fazer pressão, para tentar ali, né, abafar, e mesmo assim o Nuno, né? Poxa, eu não sabia disso. E assim, é aquela resenha, né? Entre Verratti e Nuno, poxa, você barrar um dos dois hoje, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas assim, família, vamos lá, vamos terminar aqui esse vídeo da seguinte forma. Eu olho, né, eu tava pesquisando, né, assistindo algumas lives e vídeos dos torcedores do Flamengo, e aí me deparei com esse corte aí, dele falando da possibilidade do Felipe Luiz, né, segurar o Pedro, por entender que o Bruno Henrique tem mais capacidade física, mais velocidade para pressionar, o time do Vasco, já que o Diniz, em alguns momentos, gosta de sair jogando. Então, vamos pressionar eles lá em cima. Então, de fato, a gente não sabe se isso vai acontecer, né? De repente, o Felipe Luiz vai optar pelo Pedro e pelo Arrascaeta ali, 2 jogadores que não têm tanta força física assim, mas vão confiar na parte técnica, no poder de decisão dos dois. Mas se isso acontecer, ou se de fato ele cogitou isso, isso me incomoda demais, sabe? Sabe por que me incomoda? Se o líder da competição, o time que está com 50 pontos, tem 47 pontos, 47 gols, 10 gols sofridos, ele tá olhando pro nosso time, ele tá olhando pro Fernando Diniz e tá pensando numa mudança tática para encarar o Vasco, é um absurdo. Como assim, Thiagão? É um absurdo o meu treinador não olhar para o time do Flamengo e também promover uma mudança de ideia, uma mudança tática. E para aqueles torcedores que enchem aqui a paciência falando que o Verratti não pode ficar fora desse time, e aí? Como é que você me explica isso? Um time muito qualificado, pensando em mudar ali a característica da referência para pressionar o Vasco. Então, se ele tá olhando para o Vasco dessa forma, tentando de alguma forma dificultar o jogo do Vasco, do Diniz, como é que o Diniz não vai olhar para esse Flamengo e também promover mudanças? Tentar adaptar, tentar achar maneiras de contra-atacar. Analisar o time, opa, eu tenho que mudar isso, eu tenho que barrar alguém aqui, eu tenho que fechar aqui, eu tenho que jogar atrás da linha da bola, porque a gente vai enfrentar o melhor time do campeonato. E aqui, família, não é uma questão de babar ovo, não. Eu estou falando do que de fato está acontecendo. Você olha a classificação hoje, você vê 50 pontos, 47 gols e 10 sofridos. Ai, mas não, cara, a camisa do Vasco é muito pesada. O que faz a diferença hoje, nesse contexto, nessa dificuldade toda que o Vasco tem para ganhar deles, é dinheiro, é isso, olha para a base. Não tem dinheiro envolvido, tem talento, né, a captação ali de jogadores, ali é pau a pau, é 9 porradas em cima deles. Eles estão tontos já. Então a diferença é simplesmente dinheiro. O que o Botafogo fez com eles no ano passado? Porrada atrás de porrada. Por quê? Tinha um aqui de 100 milhões, tinha um lá de 100 milhões. Entendeu? A diferença é essa. Agora, no jogo de hoje, a gente tem que dar, né, o nosso jeito dentro das nossas limitações financeiras e competir para ganhar deles. Entende? Me expliquei aqui de uma forma, né, coerente, correta? Tô babando o ovo. É dinheiro que faz a diferença, não é camisa. Olha a base. Entendeu? Mas, família, esse é um ponto que me preocupa para hoje. E eu espero que o Diniz promova essa mudança tática. Então, assim, o provável Flamengo tá na tela para vocês. Rossi, Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira, Ayrton Lucas, Saul ou Alan, De La Cruz, Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro, né? A cabeça de área titular do Flamengo me parece que é o Saul e o Jorginho. O Jorginho me parece que está machucado, pode voltar, mas não sei se como titular, né? Assim, não tem muita coisa para falar aqui do time deles.
Eu não venho acompanhando, não venho assistindo, mas a gente sabe que, né, os pontas aqui conseguem recompor, né? Tem um 1 contra 1, tem um X1 ali. A Arrascaeta tá vivendo uma excelente fase, é um dos artilheiros do campeonato. E assim, eu tenho que falar do nosso time, né? O nosso time tá aí, a provável escalação: Jardim, PH, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma. Hugo Moura, Barros, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. E aí existe a possibilidade do Diniz optar pelo Andrés Gomes no lugar do Nuno ou no lugar do Verratti. Poxa, eu já falei tanto sobre isso aqui, família, que assim, eu sei que sempre tá chegando um vascaíno aqui, mas a minha opinião, para quem tá chegando aqui no canal, é barrar o Verratti, tá? É barrar o Verratti desse jogo. E você, de repente, poxa, cara, esse moleque tá querendo barrar o artilheiro do time. Sim, porque o jogo pede isso. O estilo do jogo pede isso. É o certo, é o lógico a se fazer. Se você pegar os últimos jogos do Vasco contra o Flamengo, o Verratti mal pegou na bola. O Verratti não tocou na bola. Nesse jogo contra o Botafogo mesmo, que não era jogo para ele, ele mal pegou na bola. Porque o adversário está com mais posse de bola. E aí um centroavante que não tem refino, que não tem qualidade, que é pesado, quando você tira ele lá da área e bota ele para jogar aqui, para ficar correndo para lá e para cá, isso não tem lógica. Nenhuma. Nenhuma. Então o jogo não é para ele. Quem tem que fazer isso aqui é o Ryan, para que quando o Vasco tiver a bola, roubar a bola, tentar sair em transição. Atacar essa linha, essa última linha com explosão. Então no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, o Vasco só tinha aqui o Ryan, né, para explodir. Tanto que tem uma jogada que o Vasco consegue fazer 8 minutos do segundo tempo, e eu já destaquei isso aqui, um lançamento do PH. O Ryan me parece que ganha do Ayrton Lucas na velocidade e acaba cruzando mal, o Verratti até bota a mão na bola. Fora isso, não teve essa jogada de atacar, né, o espaço. Claro que o Vasco teve outras oportunidades, com o PH, teve uma boa jogada também de um cruzamento, que o Verratti passa assim pela bola, faz um tipo um corta-luz, e o Nuno deixa o Wesley no chão e finaliza de canhota, mas o Rossi pega. Criou, né, algumas oportunidades, mas eu entendo que a melhor forma de encarar esse Flamengo é, como o Ramon muito bem disse, né, na Sport TV, eu coloquei esse corte aqui, fazer o Flamengo correr para trás. Porque o Léo Ortiz e o Léo Pereira têm muito recurso, têm muito talento, mas vão ter dificuldade para correr atrás do Andrés Gomes e do Ryan. Você pode ter certeza disso. Então a melhor forma de entrar em campo amanhã é sim o Verratti. E eu estou falando isso desde a segunda-feira. Quer ganhar do Flamengo? Tem sim, o Vasco tem condições de ganhar do Flamengo, mas precisa mudar os seus conceitos. E aqui, repito, se de fato houve essa conversa, o Felipe Luiz teve esse olhar para encarar o Vasco, família, é um absurdo o Fernando Diniz não olhar para o Flamengo e não mudar o time. É um absurdo. Não tem lógica. Beira o absurdo, que eu comentei aqui esses dias com vocês. Então a gente conta com uma defesa nova, vamos torcer muito para ela. Vamos contar aqui com 2 volantes de pegada, de chegar, de pressionar ali, né, de proteger. Claro que vão deixar a desejar um pouco em comparação a Tietê e Jair, mas acredito que eles podem sim, né, tentar algum passe longo ou sair ali jogando, não são ruins de tudo, tanto Barros quanto o Hugo Moura. E aí a gente conta com o Felipe Coutinho numa tarde e noite inspirada, que ele possa desenvolver, que ele possa estar ali, né, realmente exercendo a função de um craque, de um gênio, e aí a gente espera os 3 lá da frente, Ryan, Andrés Gomes e Nuno Moreira. Qualquer coisa fora disso, cara, como eu disse, absurdo, tá? Família, eu vou torcer muito pro Verratti, não tenho nada contra o Verratti, eu quero é ganhar o jogo. Eu quero ganhar o jogo. E eu acho que essa forma é a melhor para ganhar do Flamengo amanhã. Agora, se ele optar pelo Verratti, eu acho isso um erro, um absurdo, mas vou torcer muito para que o Verratti possa ser decisivo. Que ele possa fazer o gol, que ele cale a minha boca, só que cala a minha boca, mas com 3 pontos na conta. Agora, acho isso muito mais complicado com ele em campo, porque não é um jogo para ele. O Verratti não consegue participar quando o adversário tem a bola. Então, por que não mudar, né? Eu acho que esse é o ponto principal, família. Daqui a pouco eu tô de volta. Fui.